Tem deputado e senador que está sem dormir já há alguns dias. Olha só, a cúpula da campanha do Bolsonaro está apavorada porque novos áudios devem surgir em breve sobre esse escândalo do Bolsolão do MEC, do pedido dos pastores que o Bolsonaro indicou e que pediam propina para prefeitos para liberar verba para eles. Já vazaram alguns áudios, vazou o áudio do ministro falando com a filha, vazou um áudio do ministro dizendo que foi o Bolsonaro quem indicou os pastores, vazou o áudio de um dos pastores que estava preso falando com a advogada, dizendo que ele ia destruir todo mundo se mexessem com a família dele, enfim, vazaram alguns áudios. Porém, o pessoal do Bolsonaro teme que outros áudios venham à tona, e eu vou falar um negócio. Esse temor, saiu em vários locais da mídia, inclusive com fonte, assim, mostrando quem esse temor indica que tem áudio, porque você não teme que um áudio venha à tona se esse áudio não existe. Então, prepare-se porque teremos mais áudios muito em breve. Estão saindo, cada dia tá saindo a conta-gotas, eu tô adorando isso, tá saindo a conta-gotas. Cada dia sai um detalhe novo. Agora saiu o detalhe de que assessores do Ministério da Educação chegaram a pedir demissão, se demitiram, porque não aguentavam mais o pastor Arilton e as propinas do pastor Arilton e a ligação dele com o ministro. Estava atrapalhando o trabalho da área técnica do Ministério da Educação. Tem uma área técnica, que são os servidores de carreira, e eles estavam sendo atrapalhados porque o pastor Arilton não saía do Ministério da Educação. Alguns desses servidores fizeram depoimento à Polícia Federal e à Controladoria Geral da União. E eles disseram, olha, a pessoa que mais circulava no Ministério da Educação era o pastor Arilton, mais do que qualquer outra pessoa. A gente viu o cara lá tanto quanto o ministro. E que eles reclamaram várias vezes e que providências não eram tomadas. Depois vem à tona o fato de que isso tudo era a mando do Bolsonaro. Estavam roubando, não era pouca grana pública não, era muita grana pública. E aí, ontem, o Fantástico fez uma matéria detonando o Bolsonaro e mostrando um empresário que fala, eu paguei a propina, tá aqui paga, ele mostra os comprovantes. A casa tá caindo e amanhã vai ser protocolado o pedido de CPI, já tem uma assinatura além do que deveria ter, então não vai ter como barrar a CPI, a casa vai cair nos próximos meses, em véspera de eleição, o governo Bolsonaro vai ser dissecado vivo. Vamos mostrar as entranhas do governo Bolsonaro, toda a corrupção vai aparecer ao vivo e a cores para todo mundo em véspera de eleição. Eu vou falar, não vai ter segundo turno nessa, mas não vai ter mesmo segundo turno na eleição. Vou te falar aqui sobre o que pode ter nesses áudios, porque muitos parlamentares estão apavorados com isso, mas antes, eu peço que se você é fora Bolsonaro, se inscreva aqui no canal, olha, é um segundinho, aqui embaixo tem o botão inscrever, você se inscrevendo, o algoritmo do YouTube funciona assim. A coisa mais importante, primeira coisa mais importante é você assistir o vídeo até o final. A segunda mais importante é a pessoa se inscrever de dentro do vídeo. Quando a pessoa se inscreve de dentro do vídeo, o algoritmo fica maluco, ele começa a pensar, esse vídeo tá bombando, as pessoas estão se inscrevendo no canal de dentro do vídeo em poucos minutos que assistiram, então o YouTube começa a mostrar o vídeo para mais gente que não é inscrita. Assim a gente consegue furar a bolha e levar a verdade para as pessoas. Ainda tem milhões de brasileiros que acham que o Bolsonaro é honesto. A gente precisa levar a verdade para eles. É uma eleição, a gente tem que convencer o outro lado a não votar no Bolsonaro e convencer as pessoas a votarem que a gente quer. No caso, eu não escondo aqui que o meu candidato é o Lula, mas ainda tem milhões que votam no Bolsonaro, a verdade precisa chegar até eles. Por isso eu peço aí a sua inscrição. Agora vamos falar sobre esses possíveis áudios e tudo mais. Primeiro, a Polícia Federal tem uma suspeita, e quando eles dizem suspeita, porque eles já sabem que é isso mesmo, de que o Bolsonaro ele usa um aplicativo de mensagens, é um aplicativo que, inclusive, lá na Espanha, quando estavam tentando a independência da Catalunha, também usava esse aplicativo. É um aplicativo de mensagens que dribla qualquer tipo de grampo. Então, se a polícia conseguiu quebrar o sigilo e tudo mais, e escutar as conversas de alguém, esse aplicativo dribla isso. Então, eles acham que o Bolsonaro usa isso e que ele usa isso para falar com o ministro. Por quê? Porque eles não viram ligação do Bolsonaro com o ministro, assim, conversas entre o Bolsonaro com o ministro. É muito estranho que, enquanto ele era ministro mesmo, ele não ligava para o chefe dele. Que ministro que não liga nunca para o presidente da República. E depois, nas conversas que o ministro fala com outras pessoas, ele cita o Bolsonaro várias vezes. Nessa que vazou, ele cita o crime do Bolsonaro de obstrução de justiça, de avisar para ele que ia ter busca e apreensão na casa dele. Mas ele cita em outras conversas. E a Polícia Federal nunca acha quando é que o Bolsonaro conversou com o ministro. Então, tudo indica que o Bolsonaro tem ali algum aplicativo que é para não ser grampeado.
Ok, a Polícia Federal também sabe que o ministro, os pastores, o diretor do FNDE, que era o Mussi, Luciano Mussi, e o genro do pastor, que também tinha sido, do pastor Arilton, que também foi preso, que eles usavam celulares reservas. Agora a Polícia Federal também sabe que a filha do ministro e a esposa do pastor Arilton também tem um celular reserva. Eles estão na busca desses celulares, só que é difícil achar os celulares quando o presidente da República avisa a todo mundo que vai ter busca e apreensão. Então eles já devem ter dado fim nesses celulares. Então essas conversas a gente não vai saber. Não vai saber quando foram feitas, tudo mais. A Polícia Federal está querendo saber o número desses celulares, que aí pelo menos pelas operadoras dá para saber quem ligou para quem e quando essas ligações foram feitas. O resto que tem ali, dificilmente esses celulares ainda existem. A não ser que sejam... Olha, sendo bolsonaristas eu não sei, né? Mas a não ser que sejam muito burros de manter o celular com todas as provas do crime em algum lugar. Tá. São bolsonaristas, né? A gente é capaz de estar em algum lugar. Pois bem, então o governo Bolsonaro está apavorado porque eles sabem. Eles sabem o seguinte, eu sei, você sabe, vamos falar aqui sinceramente. O Bolsonaro era o chefão do esquema. Foi o Bolsonaro quem indicou o ministro ali, foi o Bolsonaro quem falou para o ministro, tem o áudio do ministro comprovando que ele tinha que receber esses dois pastores, e aí esses dois pastores começaram a ter um Ministério da Educação itinerante, ou seja, ia a várias cidades fazendo eventos, e aí cada cidade que eles iam, eles pediam propina, tanto para ir lá, como depois para liberar as verbas. Aí começamos a ver que a propina não era pedida só a prefeitos, mas também a empresários. Apareceu um empresário no Fantástico falando, eu paguei a propina, e aí depois ele começou a pedir para pagar mais. Ele pagou 67 mil reais em propina, e aí diz o empresário que ele achava que não era propina, que não tinha uma contrapartida. Olha, eu te pago, você me paga esse dinheiro e eu faço evento aí na sua cidade, eu levo o ministro e tudo mais, você vai arrecadar dinheiro. Diz ele que quando ele pagou a primeira parte, ele achava que não era. Porém, depois disso, o pastor Arilton começou a ligar para ele, exigindo que ele pagasse as passagens do pastor Arilton e de mais 5 pessoas. E aí esse empresário ficou assim, peraí. E que ele começava a usar muitos termos chulos e que ele não parecia um cara cristão, um cara de Deus, como parecia no começo, nas primeiras conversas. Que ele estava irritado, falando palavrão, exigindo mesmo, tem que pagar, senão a gente não vai. E ponto, aí ele falou, peraí. Aí eu percebi que era realmente como propina, que era para o ministro ir na minha cidade, era a cidade de Nova Odessa, no interior de São Paulo, para o ministro ir lá, tinha que pagar essas passagens. E aí ele pagou quase 24 mil reais em passagens, tudo primeira classe, para o pastor e para mais 5 pessoas. O pastor Arilton, o pastor Gilmar, o Luciano Mussi, que trabalhava no ministério, o outro que foi preso, que é genro do Gilmar, e mais uma pessoa. Então ele pagou para um monte de gente as passagens, e mais 2 pessoas. Pagou para um monte de gente passagens aéreas, e aí ele sabia. Ele foi lá e quem tá falando isso não sou eu, é o empresário que pagou a propina, ele falou no Fantástico, mostrou a cara dele, falou, não, pedir propina mesmo, propina. Pois bem, aí o Fantástico também mostrou que foi o Bolsonaro quem indicou os dois. A primeira vez que a Globo faz isso. A Globo conseguiu... você vê como é a diferença do programa. Quem é o diretor de jornalismo de cada programa. No Jornal Nacional é o William Bonner. O William Bonner faz de tudo para proteger o Bolsonaro. Até quando eles batem de uma maneira que eles só batem em alguma coisa que eles sabem que não vai tirar muito voto do Bolsonaro, que os bolsominions não ligam para isso. Já o Fantástico não. E quando eles batem nesse caso aí do Ministério da Educação, eles conseguem fazer matérias de 5, 6 minutos sem citar o Bolsonaro. Já no Fantástico não. O Fantástico ficou lá 7, 8 minutos assistir a matéria inteira sem citar o Bolsonaro, mas depois no fim foi pancada atrás de pancada, mostrando o vídeo do Bolsonaro, mostrando até o Bolsonaro... Olha... O Bolsonaro tem um vídeo dele em que ele diz o seguinte, olha, mas essa corrupção não foi como nos governos anteriores, que era corrupção. Isso foi apenas tráfico de influência, é diferente. O próprio Bolsonaro confessa que teve crime de tráfico de influência. O próprio Bolsonaro confessa em vídeo. Quer dizer, fica difícil não ter, você achar que não tem nada contra o Bolsonaro. Ah, então, Bolsonaro sendo chefão, você acha que o pastor Arilton e o pastor Gilmar, quando conversavam um com o outro, eles não citavam o nome do Bolsonaro? Você acha? Você acha que quando eles conversavam com o Milton Ribeiro, então ministro da Educação, eles não citavam o nome do Bolsonaro? Que depois, quando começaram as investigações, começaram os grampos, eles nunca citavam o nome do Bolsonaro? O ex-ministro citou até para a filha dele. Citou, inclusive, quando o Bolsonaro cometeu o crime de avisar da operação de busca e apreensão. Quer dizer, muito provavelmente, é uma chance de 99% tem áudios. Mais do que isso, não tenha dúvidas de que o Bolsonaro já conversou com eles, ou mandou alguém conversar,
e perguntou, vocês falaram sobre mim ou não? E eles devem ter dito, a gente falava, a gente conversava, a gente não sabia que estava sendo grampeado, a gente falava um monte. Então, agora estão apavorados com isso, e eles são apavorados principalmente com o fato de que a CPI pode pedir esses áudios para a Polícia Federal. Então, mesmo se a polícia não vazar, a CPI vai vazar. E aí todo mundo vai ficar sabendo de corrupção do Bolsonaro em véspera de eleição. Mais do que isso, tem aliados do Bolsonaro no Centrão que já falaram, não conte comigo, você é tóxico, você é sinônimo de corrupção. E até o pessoal da bancada evangélica são 130 parlamentares, 131. E esses deputados querem distância do Bolsonaro, eles estão se distanciando cada vez mais. São bolsonaristas? São, mas eles querem distância do Bolsonaro. Tem muitos palanques que o Bolsonaro estava negociando com deputados da bancada evangélica, e são palanques importantes. Por quê? Porque são deputados que são pastores. Então, ele tá lá, imagina, ele era pastor na igreja dele, ele convenceu lá o pessoal a votar nele, tá, virou deputado. Ele vira deputado, com verba do Bolsolão, ele vai lá, claro, roubam muito, roubam 80%, 90%, mas ele vai lá, asfalta uma rua, faz uma reforma numa escola, faz uma ponte aqui, faz uma obra ali, distribui não sei o que ali, aqui, e aí ele fica mais famoso, e ele continua pregando na igreja. Então esse cara vai lá com o Bolsonaro na cidade dele e fala, gente, vota aqui no Bolsonaro, isso tudo foi graças ao Bolsonaro. O que acontece? Essas pessoas tendem a falar, realmente, não tô gostando do governo, mas quanta coisa que ele realmente fez. Talvez os problemas do Brasil não sejam culpa do Bolsonaro, ainda mais que o pastor vai falando isso e fala dentro da igreja também, tal. O que acontece é que, desde que surgiu esse escândalo, a bancada evangélica falou não. Então Bolsonaro já estava perdendo palanques que ele estava negociando com políticos do Centrão. Eu venho falando isso aqui há meses eu venho falando. E aí, quando surgiu o escândalo, os políticos que eram palanques certos para o Bolsonaro, que são a bancada evangélica que o Bolsonaro ajudou tanto, perdoando bilhões em dívidas às igrejas, falando de Deus, tentando promover a religião evangélica a todo custo, esses aí viraram as costas pro Bolsonaro e falaram, não, você é tóxico. Se eu aparecer com você lá na minha cidade, além de você não ganhar os meus votos, eu perco os meus votos. Então não vai ter palanque para você. Então o Bolsonaro tá levando não atrás de não. E tem parlamentar que já nem atende mais as ligações do Bolsonaro, exatamente porque não quer falar o não, então fica ignorando. Então tá um clima de pânico na cúpula do governo Bolsonaro, na cúpula da campanha do Bolsonaro. Eles estão batendo cabeça. Você percebe que as notícias sobre as crises na campanha do Bolsonaro apareciam até semana passada, até antes do Milton Ribeiro ser preso, eram briga do Carlos com o Flávio, briga dos dois marqueteiros, que é o Duda Lima com o Sérgio Lima, o marqueteiro sabe que o outro tá vazando coisa pra imprensa, que é ele quem vaza tudo, o Carlos e o Flávio brigam publicamente, não é nem vazando coisa assim, é publicamente mesmo. Essas eram as notícias. Agora não. Agora é só que tá todo mundo batendo a cabeça, eles não têm mais plano do que fazer. Enfim, a campanha do Bolsonaro virou uma mula sem cabeça. Se tivesse cabeça, era uma mula. São todos burros lá. Mas agora é uma mula sem cabeça. É a campanha do Bolsonaro. Ou seja, não tem campanha o Bolsonaro. Ele se resume tudo ao Flávio Bolsonaro e ao Jair Bolsonaro fazendo posts nas redes sociais, tentando provar que ele ainda tem alguma popularidade. Pegando lá foto de um evento com 1.500 pessoas no máximo em Balneário Camboriú, colocando uma foto de ângulo bem de baixo, que você vê assim a câmera, para parecer que aquelas 1.500 pessoas eram um mar de gente. Aliás, parabéns pro fotógrafo do Bolsonaro. Ele consegue transformar cada evento lixo. Aí você vê as fotos, você fala, meu Deus, aí você vê uma foto de cima, não tem ninguém no lugar. Desafio aí o Bolsonaro a nos próximos eventos ficar mostrando as fotos de cima pra ver quantas pessoas realmente tinham. Isso ele não faz. Lá em Balneário Camboriú não, só foto de baixo. Coisa tá feia, tá acabando esse pesadelo finalmente. O Brasil vai voltar a sorrir a partir aí de 1º de janeiro de 2023. Isso se o Bolsonaro não fugir do país antes, né? Que tem alguns boatos de que se o Bolsonaro perder no primeiro turno, ele já sai do país. Eu acho difícil, mas tem boatos. É isso. Falou.